Eu não costumo assistir Amazon, né? O Prime. Eu tenho na minha televisão, mas raramente eu assisto, assim. Se tem alguma série ou algum filme que, por exemplo, saiu no cinema no mês X, aí 2, 3 meses depois sai no Prime. Eu vou lá e entro e assisto. Mas eu não tenho o hábito de entrar todo dia no Prime para ver algum filme. Hoje eu entrei e encontrei um. A avaliação. Eu olhei a sinopse, não me interessou muito. Tem a Elizabeth Olsen, que eu gosto dessa atriz, mas não o suficiente para assistir qualquer coisa que ela faz. No entanto, eu vi que parte do elenco tem a Alicia Vikander. Eu sou um homem simples, né? Se eu vejo a Alicia Vikander, eu simplesmente assisto o filme que ela está fazendo. Então, o filme conta a história de um casal que vivem no que dá a entender num futuro assim meio distópico, né? Tipo a sociedade ali por conta de inúmeros gases poluentes, enfim, o governo ele meio que controla tudo, inclusive se um casal pode ou não ter filhos. Então assim, à medida que você dentro daquela sociedade exerce uma determinada função, você tem certas regalias. Quando você não exerce determinadas funções ali que são vistas como extrema importância para essa sociedade, você não mora tão legal, né? Você não vive tão bem, digamos assim. Então temos esse casal, ali na faixa dos seus 30 e poucos anos. Ele é uma espécie de um programador. O programador é até pouco para definir o que esse cara é, né? Ele consegue criar coisas, objetos, animais, inclusive pessoas, a partir de uma inteligência artificial. Mas assim, tenta imaginar um holograma. Ele consegue dar textura a um holograma. Então, uma coisa é você estar enxergando um copo em holograma, outra coisa é você pegar esse copo, segurar esse copo. Esse cara ele consegue fazer isso. Então, assim, ele cria coisas a partir de uma inteligência artificial. Ele é uma espécie de um programador barra criador ali naquela sociedade. Então, porra, tenta imaginar uma pessoa que consegue fazer isso. Criar objetos, coisas e enfim, animais a partir de inteligência artificial. Não como um holograma, mas com textura. A esposa dele trabalha numa estufa com plantas e tipo estudando micróbios e tal, e a partir dos estudos dela, ela consegue meio que criar uma espécie de um combustível, de uma energia ali que produz várias outras coisas. Então, assim, eles não são pouca coisa. São duas pessoas que têm uma certa quantia de dinheiro e a profissão deles dentro daquela sociedade tem uma importância muito significativa. Qual que é o maior sonho deles? Ter um filho. Então, chega essa avaliadora, que é interpretada pela Alicia Vikander. Eu acho que foi o papel mais bizarro que ela já fez, dos filmes que eu já assisti. Mas é muito interessante, apesar de ser bizarro. Essa avaliadora vai passar 7 dias com eles, com esse casal, e vai dizer, olha, se eles estão aptos ou não para terem um filho. Só que se eu digo isso, pô, se eles estão aptos ou não para ter um filho, fica muito superficial. O filme está falando de muito mais coisa, né? Os primeiros 30 minutos você sente como se estivesse assistindo Black Mirror. Se você já assistiu Black Mirror, você entendeu a referência. Se você não assistiu Black Mirror ainda, pelo amor de Deus, assista. Os primeiros 20, 30 minutos, ele meio que desafia o espectador a continuar ou não naquele filme. Por quê? Você no começo acha que está entendendo, mas no decorrer do filme, ele traz tantas metáforas e alegorias que você realmente precisa querer assistir esse filme, mas o final vale muito a pena. A avaliadora no primeiro dia faz uma série de perguntas para os dois, né? Como que era o seu pai? Como que era a sua mãe? Por que você quer ter um filho? Defina a sua esposa em 3 palavras, ou defina o seu esposo em 3 palavras.
De 0 a 10, que nota você dá para o relacionamento de vocês e tal. Ela está avaliando nesse primeiro dia o casal. Como que é o casal? Como que é a dinâmica entre o casal? O amor entre o casal, a relação dos dois, etc. Então, faz parte dessa primeira avaliação observar isso. Então, assim, a maneira como um casal se trata possui um impacto absurdo na criação dos filhos, né? Então, assim, tem muitos casais que são péssimos enquanto casais e piores ainda enquanto pais, assim. É difícil você encontrar um casal que seja ruim enquanto casal e bom enquanto pais, os dois juntos. Acontece de casais que estão ruins, né, são ruins ali como casal, se separam e como pais são excelentes, mas como casal não. Então, assim, parte dessa avaliação nesse primeiro dia, ela está observando isso. Olha, pô, vamos ver como é que esse casal aqui se comporta entre os dois. No segundo dia, ela muda de comportamento. Ela começa a imitar uma criança. Então, assim, o nome da avaliadora é Virgínia. A Virgínia começa a imitar uma criança, é uma encenação, ela está fazendo um teatrinho ali. Por que ela está fazendo esse teatro? Para ver nesse casal, tanto na figura do pai como na figura da mãe, como que eles vão reagir quando, por exemplo, tiverem possivelmente um filho e esse filho ter determinadas atitudes. Então, no segundo dia, ela senta à mesa de uma forma assim bem infantilizada, como se fosse uma criança mesmo, e oferecem o café da manhã para ela, e ela rejeita. Igual uma criança às vezes rejeita quando você dá alguma coisa para ela e ela não quer. Aí ela joga a comida joga o garfo, né, a colher com o alimento para o lado e ela faz com que a mãe ali grite. Então assim, aí ela fala, você gritou comigo? Ela está avaliando tudo. Então ela está interpretando ali uma criança e também está sendo como avaliadora. Então esse casal fica às voltas com essa sensação, porra, eu estou tratando ela como minha filha, mas às vezes ela adota uma postura como se estivesse me avaliando. Cara, eu achei essa metáfora incrível, porque os filhos, de certa forma, são avaliadores dos pais. São os filhos que definem ou não se esses pais são bons ou pais ruins. Então, assim, o filme ele já joga essa metáforazinha, tipo, porra, todo filho, de certa forma, é um avaliador do pai e da mãe, né? Todo filho, de certa forma, vai aprovar ou reprovar esse pai. Beleza. Aí, no terceiro dia, ela dá eles recebem um brinquedo e eles têm uma missão ali de montar aquele brinquedo, usar o raciocínio lógico ali. E ela dá um prazo, né? Olha, vocês têm até tal hora do dia para você me entregar esse brinquedo aqui pronto. As peças são difíceis de montar e tal, os dois passam a madrugada toda montando o brinquedo, conseguem. Aí você vai torcendo por esse casal, porra, eu acho que eles vão conseguir, né, e tal. Só que aí entra numa segunda fase do filme, que é uma das mais interessantes. A garota, que no caso é uma adulta, que é a Virgínia, começa a se interessar muito mais pelo pai do que pela mãe. Beleza, Édipo aqui puro, né? A pessoa tá assistindo ali, porra, psicanálise e tal. Ela começa meio que ignorar a mãe, ela deseja ter a atenção desse pai aqui o tempo todo, ela quer brincar somente com o pai, ela tem, de certa forma, uma certa dificuldade ali de se relacionar com a mãe. Beleza. A mãe começa a sentir ciúmes do pai enquanto marido pela atenção que ele está dando para a filha. Até aí, beleza. No quarto dia, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Ela fica mais arredia, ela discute, eles têm um momento ali no mar, né, brincando na praia, e ela acaba se perdendo um dos dois e se afogando, né? Então, assim, a própria avaliadora procura situações para colocar à prova esses dois enquanto pais. Então, assim, tá cuidando direito, você está dando banho, está colocando para dormir, como que você lida quando eu, né, enquanto criança aqui, imitando uma criança, digo que não quero tal coisa? Como que você lida quando eu quebro algum objeto que você gosta muito? Como que você lida quando eu sujo a casa?
quando eu não durmo na hora que você quer, exatamente o que os filhos fazem, assim. Como que você lida quando eu não atendo às suas expectativas? Então, a partir desse ponto do filme, você sente que esses dois pais vão ficando cada vez mais, assim, cansados, exaustos e tensos no sentido do tipo, pô, eu vou conseguir ou não essa aprovação? Eu vou ser aprovado ou não por essa avaliadora? Eis que essa avaliadora descobre que o pai falhou em um dos testes. Então, assim, ele teve um relacionamento com uma pessoa, fez esse teste e falhou. Sofreu um acidente, cujo esse acidente, o prédio ali pegou fogo e ele no momento, né, tem uma espécie de fobia a fogo. Então, assim, fumaça, fogo, ele trava, né? Tipo Chaves quando fica com medo, por conta do trauma. Beleza, a avaliadora já pega isso para ela. Ela começa a perceber o seguinte, que para essa mãe, a estufa, né, o trabalho dela, a pesquisa dela, o desenvolvimento e tal, é a vida dela. Então, assim, ela gosta muito do trabalho dela, da posição que ela ocupa, enfim, o trabalho é a vida dela. Preste atenção nessa frase. O trabalho é a vida dela. Aí, um dia, essa Virgínia entra dentro da estufa, que inclusive os pais deram a senha para ela. Aí eu te pergunto, que pais daria a senha e a chave para um lugar tão importante como esse para uma criança, né? A Virgínia aqui, como avaliadora, é uma adulta, mas ela está interpretando uma criança. Beleza. Aí ela entra dentro dessa estufa e coloca fogo. Simplesmente assim, ela quebra tudo e coloca fogo. Esse, na minha concepção, foi o teste final. Mas antes disso, a mãe viaja para ver a irmã e a Virgínia vai até o quarto do pai, que aqui é o pai, né? E seduz o pai. Monta em cima do pai e começa a se esfregar no corpo do pai. E o pai transa com ela. Então, assim, ele diz, ó, eu não posso, como é que é? Você é minha filha e tal. Aí ela meio que dá uma ludibriada nele ali, do tipo, você tem que fazer isso, faz parte da sua avaliação, mas ela não coloca nenhuma arma na cabeça dele, né? Ela não obriga ele a transar com ela. E ele acaba transando com ela. Então, assim, é uma cena bem desconfortável, porque ela está se comportando como uma criança e, ao mesmo tempo, às vezes tem momentos que ela está falando como uma avaliadora. Aí você vê ali no rosto do ator um mix de sensação do tipo nojo, aversão, não posso fazer isso, mas ao mesmo tempo estou excitado e estou aqui, né? Então, assim, é uma cena bem grotesca e desconfortável que, mais uma vez, Édipo, né? Tipo, complexo de Édipo, né? Esse aglomerado de fantasias sexuais, né? Eu sei que isso choca muita gente, mas crianças possuem fantasias sexuais com seus pais, né? Fantasias de incesto e fantasias de assassinato, né? Incesto e assassinato, fantasias de dominar e ser dominado, possuir e ser possuído. Isso aqui é o ABC da psicanálise, né? Enfim, é uma cena que causa bastante desconforto. Nessa cena final, nesse teste final, ela coloca fogo na estufa da mãe. Fogo. Então, assim, ela tá ali, presa. Ela se coloca numa situação de perigo mesmo, de possivelmente morrer. E a mãe vai lá e salva ela. Só que, em troca disso, ela perde a estufa. E o pai meio que trava. Pô, tá pegando fogo, tô vendo fogo ali, sentindo o cheiro da fumaça, eu não vou conseguir entrar. Então, assim, diante da filha, ela imitando a filha, né? Diante da filha, dentro de uma estufa ali, pegando fogo, esse pai travou. Beleza, já foi reprovado. Tipo, no sentido do tipo, porra, você não enfrentou o seu medo para poder salvar o seu filho, né? Você não enfrentou o seu medo para salvar a sua filha. A mãe aqui quebra a porta de vidro, entra e salva a avaliadora, que aqui está interpretando a filha. Você, quando está assistindo o filme, pensa assim, porra, beleza, ela passou. Ele não passou no teste, mas ela passou. Tipo, ela salvou a vida da filha. Só que não. Por que só que não?
Quando ela vê que a estufa dela ali foi destruída, ela vai até a avaliadora, que ali é filha, né? Avaliadora barra filha, e ela diz: porra, você sabe quanto tempo eu demorei para fazer essa estufa? Você sabe quão difícil é fazer essa estufa? A estufa era a minha vida. Aí a avaliadora olha para ela, tipo, bate assim no ombro dela e levanta. Porra, na minha concepção, aí ela já perdeu o teste. Por quê? Quando você tem um filho, a sua vida, aqui essa expressão é a minha vida, deve ser o seu filho. E não o seu trabalho, não os seus sonhos, e não o seu desejo. Assim, em tese, né? Porque a nossa sociedade prega e espera dos pais, né? Tipo, que a vida dos pais deve ser os filhos. Você é a vida de mamãe, né? Minha vida é pelos meus filhos, eu dou a vida pelos meus filhos. Olha só, eu mato e morro pelos meus filhos. Eu vivo pelos meus filhos são a minha vida. Então, olha só, quando essa personagem diz assim, olha, a estufa, o trabalho era a minha vida. Pronto, perdeu. Assim, os dois perderam. Tanto o pai, por travar ali, e também por transar com a própria filha. Vamos colocar esse ponto também. E a mãe, quando salva a filha, mas ao mesmo tempo joga na cara dessa filha que o trabalho dela era a vida, né? Muitos pais fazem isso também, né? Do tipo, tinha tantos sonhos e tive que abandonar por você, ou tive que largar uma carreira para cuidar de você. Tipo, muitos pais fazem isso, né? Costumam jogar na cara dos filhos aquilo que os pais, eles enquanto pais, fizeram ao longo da vida, sendo que é a obrigação deles enquanto pais. Então, assim, tem muitos pais que possuem uma relação com os filhos meio que de dívida, sabe? Tipo assim, olha, me sacrifiquei muito para te criar, ou abri mão de muita coisa por você, ou trabalhei muito para alimentar você e não deixar faltar nada. Tipo, isso é o mínimo. Isso é a obrigação de um pai e de uma mãe. É o que a nossa sociedade diz, né? Mas alguns pais costumam jogar isso na cara dos filhos, né? Do tipo, olha, eu abri mão de uma vida e tal, eu faço tudo por você, eu não tenho vida por sua causa, não sei o que, não sei o que. Então, beleza, aí ela já perdeu o teste. Essa parte do filme, você já começa a achar incrível, né? Pelo menos eu como estava assistindo. Tipo assim, nossa, caramba, várias metáforas, né? De ética, a relação que os pais têm com os filhos, né? Os sonhos dos pais, os medos dos pais, né? O trabalho dos pais. Aí você pensa assim, como que vai ser quando eles receberem a notícia que foram reprovados? Aí eles recebem, o pai meio que cria um bebê ali artificial, né? Um bebê ali meio que um holograma com textura, digamos assim, né? Um boneco ali que tem uma aparência humana, mas ele não tem cheiro. É uma cena muito forte, assim, quando a mãe pega esse bebê aqui, né, esse holograma com textura, e cheira a cabecinha dele e não sente cheiro. Cara, isso é uma das coisas mais fortes quando você tem um filho, assim. Sentir o cheiro do seu filho, principalmente da cabeça do filho, assim. Aquele cheiro de neném, é um cheiro único. Ela não sente esse cheiro nesse bebê ali, né? Talvez uma metáfora dos bebês reborn, não sei, né? Pode ser. Só que essa mãe fica injuriada, né? Porra, por que eu fui reprovada? Aí ela procura essa avaliadora e descobre que nos últimos 6 anos ninguém passou. Ninguém passou. Ninguém passa nesse teste. Olha que metáfora incrível. Tipo, porra, mano, não existe ninguém que passa nesse teste de ser um bom pai, de ser um excelente pai, de ser uma excelente mãe, de estar apto ou não para ser pai ou mãe. Porque o teste gira em torno disso. Ó, você está apto ou não para ser pai? Você é capaz ou não de ser pai? Você tem capacidade ou não, né, de ser pai e de ser mãe? Com base nas suas características, com base na forma como você se relaciona com seu parceiro, com base na sua paciência,
na sua tolerância, na forma como você lida com determinadas situações. Não existe fórmula. Não existe fórmula que torna alguém um bom pai ou uma boa mãe. Mas essa avaliação aqui é feita pelos filhos. Aí nessa parte do filme você descobre que a avaliadora, na verdade, faz tudo isso porque ela quer um filho. Então, assim, a galera não passa nesse teste há 6 anos, mas o governo continua fazendo. A maioria dos avaliadores não aguenta, porque, assim, nenhum casal ali tem chance. Então, esses avaliadores começam a fazer determinadas coisas, mas chega um determinado momento que eles não aguentam. Então, assim, eles desistem. Ela não, ela aguenta até o fim. Por que ela aguenta até o fim? Porque ela viu, né, foi prometido para ela que o melhor avaliador entraria na fila para conseguir um filho. Então, trocando miúdos, ela trabalha como uma avaliadora, ela transou com o marido da mulher, ela se colocou numa situação de risco de possivelmente morrer, ela reprovou esse casal pelo quê? Por um filho. Então, olha só, tipo, ela fez tudo isso, ela foi rebaixada, ela foi humilhada, ela teve que fazer coisas grotescas, tudo isso pelo sonho de quê? De ter um filho. Aí, na cena, ela diz assim, que ela perdeu uma filha, né? A filha dela se afogou e tal, mas ela já experimentou esse amor. Ela já experimentou esse amor de ter um filho. E ela quer ter de novo. Então, assim, ela faz tudo hoje, tudo que essa avaliadora faz, e você assiste o filme e coloca ela como uma vilã, e, porra, a atuação aqui da Alicia tá absurda. E no final você vê que, porra, ela é vítima também. Ela faz tudo isso porque ela deseja um filho. Aí no final do filme, mais uma vez, ela tá indo avaliar um casal, só que ela olha ao redor ali no quarto e ela não aguenta. Aí ela vai lá e se mata. Ela se joga da sacada e se mata. O final do filme é com o suicídio da avaliadora. Foi um filme que eu gostei muito, cara. Muito. Olha, nossa senhora, fazia muito tempo que eu não assistia um filme tão Black Mirror e com tantas metáforas, tipo... não é que não dá vontade, mas eu acho muito mais interessante você assistir o filme e ter as suas impressões, sabe? Tipo, pô, essa cena aqui, por exemplo, a do bebê ali, que eu interpretei como uma metáfora do bebê reborn, né? Parece um bebê e tal, mas não tem cheiro de bebê, não tem aquela pele, não tem aquela coisa da criança mesmo, né? A metáfora dos dois brincando na praia e ela dando mais atenção pro pai do que pra mãe. A questão da mãe jogando na cara dela que fez tudo por ela, né? Não é que fez tudo por ela, mas assim, que perdeu a estufa ali, né? Que era a vida dela, para salvar a filha. Então, tipo assim, ela queria, de certa forma, não uma gratidão, mas assim, um pedido de perdão, ou tipo, obrigado por ter salvado a minha vida, não sei o quê. Sendo que a relação de pai e mãe com o filho não é um amor meritocrático, do tipo, você não ama o seu filho pelo quanto ele merece ser amado ou não. Tipo, você deve amá-lo. Então, assim, não está em jogo aqui se você acha que o seu filho merece ou não amor. Apesar de que alguns pais não amam seus filhos, né? Mas, assim, em tese, o que a nossa sociedade prega em relação aos pais, né? A esse amor parental. Então é um filme absurdo de bom. Meu Deus, fazia muito tempo que eu não assistia um filme assim. Vale muito a pena, apesar desse vídeo ter vários spoilers, né? Mas quem já é inscrito no canal já sabe que eu costumo comentar sobre os filmes detalhadamente. Vale muito a pena você assistir esse filme. Fica como dica.